em parceria com a Agência de Divulgação Científica, um oferecimento do Instituto de Biociências de Botucatu. Começa agora o Por Acaso, onde cada caso é um caso. Apresentado pela Gabriela Larissa, ou derramada pros íntimos. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast Por Acaso, que na verdade não é mais um, porque hoje é o nosso primeiro episódio, então sejam muito bem-vindos à nossa estreia. Hoje nós, por acaso, estamos aqui com ele, o incrível, o magnânimo, o queridíssimo, o inspirador Joel Meza, que é doutor em Física e atualmente ocupa o cargo de professor associado do Instituto de Biociências de Botucatu e também o cargo de amor da minha vida no meu coração. Olá, professor Joel! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. São elogios demais. Estou aqui agora até meio tímido, não? Estou com medo. Mas é um prazer estar aqui. Vamos conversar e espero que gostem da nossa conversa. Vamos lá então. Hoje nós também estamos aqui com Arthur Gasparindo Moreira, também conhecido pelo apelido bastante questionável de desnecessário, que pode ser reduzido para Disney. Ele é estudante de ciências biológicas, é um cara muito gente fina e também é muito bonitão. E hoje ele vai fazer o nosso papel de especialista em quadrinhos e universo Marvel. Olá, Disney. Olá. Então vocês devem estar se perguntando por que eu reuni vocês aqui hoje. Na verdade não devem, porque eu avisei previamente o que a gente ia fazer. Mas para contextualizar, para quem está ouvindo, na semana passada nós levamos o professor Joel ao cinema para assistir o filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E hoje nós vamos bater um papo, então, sobre esse filme. Então, aproveitando esse gancho, aproveito para perguntar já para o professor Joel o quanto ele costuma acompanhar do universo dos super-heróis e o que você acha, professor, dessas mídias de super-heróis voltados para o público jovem adulto, que não é voltado para um público infantil. Na realidade, esse universo dos quadrinhos que agora está sendo levado a outras mídias, ele tem uma história relativamente antiga, não? Todos esses super-heróis, eles nasceram em momentos nos quais o desafio de levar eles para o cinema nem passava pela cabeça dos criadores, não? Eram aquelas historinhas de quadrinhos que fazem parte da minha infância e que fazem parte da infância de boa parte das pessoas no mundo, não? Claro que a gente percebe que a criatividade e a imaginação que tem por trás, ela está explodindo, porque levar um tipo de história que sempre era restrita, aquela coisa em duas dimensões, com um balãozinho, com diálogos curtos, agora levar isso para o cinema, tentar atrair a atenção principalmente dessas gerações mais novas, que são desse mundo onde o bombardeio de informação é constante, que eles estão acostumados a ser bombardeados por informações continuamente. É um desafio para aprender, não? E a gente percebe que qualquer filme desses que lançam sempre tem uma fila, tem pré-lançamento, tem gente que assiste no dia antes, que não dorme, que estão nessa ansiedade porque querem ser os primeiros em assistir o filme. Para eventualmente qualquer novo truque, qualquer nova ilusão visual que é incluída nesse filme, ele é dos primeiros em se apropriar dele. Então, fora que, como é o caso desse filme que vai ser motivo da nossa pauta de hoje, são discutidas coisas que promovem discussões importantes no âmbito da ciência, como essa ideia, por exemplo, do multiverso. Por exemplo, no caso do Homem-Aranha, esses movimentos do Homem-Aranha pulando de um prédio para outro, essas coisas já têm discutido muito e são utilizadas frequentemente por professores de física para discutir leis de movimento, para discutir ação e reação e esse tipo de coisa. E há uma preocupação grande com relação a isso. Por exemplo, essa história de que nos anos 70 as naves, quando andavam pelo espaço, faziam barulho, e aí os fogos os lasers também, e as explosões com fogo no espaço. Nos anos 70 ninguém se preocupava com isso, porque fazia parte do show. Os recursos cenográficos que eles tinham eram bem limitados, então eles precisavam
para fixar a atenção do público, botar uma explosão, fogo na lua, uma explosão, com fogo e com barulho. Hoje, qualquer criança com um nível de informação razoável sabe que no espaço não tem som, que não tem incêndio no espaço, porque para ter incêndio tem que ter oxigênio, pelo menos tem que ter uma atmosfera, e se essa atmosfera não tem oxigênio, simplesmente não explode nada, não? Então, eles têm que ser extremamente cautelosos na hora de incluir coisas que as crianças sabem que no mundo real, de fato, não acontece. Tá? Claro que sempre tem que dar margem para a imaginação, não? Não pode ser, porque a vida real já é bastante agoniante para que também a gente vá no cinema para ficar agoniado, não? Então tem que dar um pouco de elasticidade, não, nas coisas, mas sempre num âmbito que está no que as leis da física, pelo menos, estabelecem. E isso promove discussão e promove curiosidade. Eu já dei uma pesquisada no YouTube, o que tem de videozinhos falando sobre metaverso, falando sobre essas coisas que são discutidas no filme, é impressionante. E é tudo coisa de alguns meses para cá. Quando foi anunciado o filme, já começou. E agora, depois que o filme foi lançado, é impressionante. Filmes, vídeos curtos, alguns com coisas certas, outras com um pouco de bobagem, mas de qualquer maneira, são muitos vídeos e as visualizações também são impressionantes. Não é pouca visualização, é muita visualização. Tá? Então, eles são relevantes por isso. Para a minha geração, eles é um pouco estressante, não no sentido estrito da palavra, não? Porque, bom, a história de quadrinho ela é planinha, não tem... nesse filme, se você der uma piscada, perde muita coisa, então é muito rápido, muito ágil, então não é uma coisa tão fácil de digerir, não? Para alguém que está acostumado a coisa a historinha de quadrinho, cansei, fechei, deixa... Não, lá é muito ágil, e essa agilidade, às vezes, para as pessoas um pouquinho mais velhas, pode ser um pouco traumática, mas eu acho que é feito para um público jovem e cumpre muito bem seu objetivo. Legal, professor. Eu gostei muito da sua fala, que você falou de colocar alguma preocupação com ciência, para não ficar aquela coisa absurda hoje em dia, só que também dá um pouco de asas para a imaginação. Eu acho isso uma coisa muito interessante e, para mim, dialoga muito com o que é ciência de verdade. Porque, né, já vou puxar a sardinha da ciência, porque ciência é um pouco disso, você pega o que já é conhecido sobre um assunto e você começa a imaginar e pensar mais longe e tentar chegar em mais alguma coisa. Então acho que isso é uma forma de dar um pouco vazão para isso, só que num futuro um pouco mais distante, né? E acho que realmente é uma oportunidade muito legal para a gente poder discutir esses tópicos do possível, do impossível. Eu gosto bastante. Sim, e eu também gostei muito disso, porque realmente é uma tendência dos filmes e da ficção de forma geral agora, que é tentar fazer o absurdo parecer plausível, né? Tentar, coloca ali umas leis da física, explosão sem som, coloca, né, umas coisas assim, pra parecer, por mais absurdo que seja, aliens no espaço com arma ali, você se sente no mundo real, você sente que são coisas mais pé no chão, e isso é muito legal. Sim, isso é muito legal. Esse filme, eu achei um filme que começou muito rápido, eu que já tô acostumada com essa questão do universo Marvel. Quando eu sentei no cinema que o filme começou, eu pensei, minha nossa, eu já perdi alguma coisa, não é possível. A impressão que eu tive foi essa, chegamos tarde, porque já começou, já parecia que já tinha começado. Aí depois no final eu senti que tudo encaixou, mas esse eu achei um filme que começou muito rápido, de um jeito bastante assim, explosivo. Mas no final foi um filme muito legal. E aí eu queria saber o que vocês acharam, o quanto vocês gostaram ou não gostaram do filme. Bom, eu gostei muito do filme, eu sou um grande fã, né, de Marvel, Doutor Estranho, o Sam Raimi, o diretor do filme, nossa, eu fiquei pagando um pau pra todas as coisas que aconteceram no filme. Mas eu achei que o filme foi muito rápido, muito corrido. Teve coisas que podiam ter tido mais tempo, eu tive essa impressão. E, por exemplo, a personagem praticamente principal lá da América Chaves, que ela teve muito pouco tempo para desenvolver, porque foi muito correndo e tal.
E aí ela podia, sei lá, ter sido substituída por, sei lá, um relógio que viaja no multiverso, alguma coisa assim, porque ela mal teve tempo pra crescer como personagem, assim, no filme. Um pouco de spoiler Faltou. na sua fala. Sério? Mas não tem problema, alerta de spoilers. Imagino que quem não assistiu até agora esteja suscetível a spoiler. Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 pro filme, que nota você daria? Eu sou meio suspeito, mas eu daria uns 8, pelo menos. Ok. E você, professor, o que você achou do filme e qual nota você daria, de 0 a 10? Então, eu gostei muito do filme. Eu não acompanho todas as sagas da Marvel, porque, como eu falei, não, sou da época da história do quadrinho. E meu metabolismo tem uma certa dificuldade dessas coisas tão ágeis, não? Mas eu, como quase todo mundo, já sonhou com, quando era criança, queria ter algum superpoder. E alguns desses heróis da saga da Marvel, ou dessas sagas de super-heróis, são até cientistas, e alguns são do bem, outros são do mal, e essas coisas, não? Para mim, eu não era um seguidor do Doutor Estranho, não tinha essa afinidade, mas eu gostei. Inclusive fiquei interessado porque, como comentei já, não? Esses filmes, eles são utilizados como gancho para algumas outros tipos de discussões. E aí depois eu até fiquei pensando, a América, ela tem um superpoder, o superpoder de viajar entre multiversos. E a América é uma imigrante, ela tem uma cara de uma imigrante. Ela é mexicana, obviamente, e a atriz é mexicana, ou de Centroamérica. E essa possibilidade de viajar entre os multiversos, ela não tem controle sobre isso. Que é um pouco, assim, pode ser que eu esteja viajando e fazendo teorias da conspiração com relação ao filme, não? Mas é um pouco a situação do imigrante. O imigrante não migra porque quer, migra porque não tem outra solução. Mas se ela tem o poder de, quando chega nos lugares, modificar o lugar também. E isso também é outra coisa que o imigrante consegue. Não sei se essa era a mensagem que o filme tem, essa foi a leitura que eu tive. Isso no âmbito das coisas políticas, até o nome da menina é América, não? E em muitos momentos fala, América está em perigo, também pode ter alguma mensagem subliminar, não sei. Vamos salvar a América. Então, bom, precisamos salvar a América. Não sei se tem alguma mensagem pro Norte-América, mas teria que pensar um pouquinho melhor, não? Mas eu acho que tem uma proposta boa, que pelo menos no âmbito da física vai colocar a muitos jovens a pensar nessa ideia do metaverso. E o Doutor Estranho não é um cientista, ele é um médico, ele é cirurgião, ele não é exatamente alguém que, diferente do Stark, o Homem de Ferro, que é um físico nuclear e esse tipo de coisa, ele está mais para a área de biológicas que para a área de exatas, não? E mesmo assim, ele tem essa possibilidade nesse filme de fazer uma coisa que qualquer físico gostaria de fazer, não? Se existisse essa possibilidade de fato. E outra coisa que eu achei bacana é a capa dele. Eu queria uma capa como a dele, eu queria ter uma capa assim. Eu tenho muita inabilidade em fazer coisas manuais. E essa capa dele, ele só mexia a mão, a capa fazia o que ele precisasse. Então, ia ser um sucesso para mim. Eu daria uma nota até 9, porque eu, no meio da minha incultura com essas coisas mais novas do universo Marvel, eu gostei muito do filme, ele me marcou. Ah, que legal. Eu acho que essa é uma leitura que dá pra tirar do filme, foi uma leitura que eu não tinha tirado, essa questão do imigrante, né, e a questão da própria imigração, de não ser uma coisa que necessariamente foi escolhida, mas que te dá a condição de mudar o lugar onde você vai, né. Eu achei muito legal essa leitura, eu achei ela muito fabulosa, mas eu achei que o Disney ia dar nota 10 pro filme, porque ele falou que esse filme foi melhor do que o Homem-Aranha, que foi um filme muito bom. Bom, é que eu gostei muito, porque tinha muitas coisas assim que apelaram pra mim. Mas é que eu acho, assim, na minha opinião, quando você pensa na qualidade de um filme, você tem que pensar no público pra todo mundo, assim, né? Não só pra você. E eu acho que tem coisas
que falham um pouco. Tipo aquilo que eu falei do filme ser rápido demais. Eu sei que isso tá pra apelar pro público jovem, mas às vezes parece, sei lá, os filmes já são tão longos, eles têm tipo 2 horas, e você não pode nem piscar que você perde uma cena. Aí eu acho que isso é um defeito, eu vejo isso como um defeito no filme. Eu tive palpitações, porque era muito, parecia uma montanha russa. E aí é como se o filme inteiro fosse o clímax do filme. Eu não sei se eu tô ficando velho, mas eu acho que assim, o filme tem que começar devagarzinho, aí ele vai acelerando, aí fica muito legal uma hora e acaba. E eu gosto desse formato assim, dá tempo de você respirar. Eu também acho que a história tem que começar devagar e uma hora te prender, mas eles chegaram com tudo. Nossa, foi muito rápido. E qual é o seu filme favorito da Marvel? Nossa, isso é muito difícil de dizer, porque eu gosto muito da MCU e eu gosto muito do que eles estão fazendo, de juntar as coisas, e eu acho difícil até dissociar uma da outra. Pra mim é como se fosse um filme aí de 1000 horas, sei lá. É os mesmos personagens, né? Começa a história lá em 2008, vai terminando agora. É muita coisa. Então eu vou reformular minha pergunta. Qual é o seu super-herói favorito da Marvel? O Homem de Ferro. Gosto muito do Homem de Ferro. Físico nuclear. Sim. E primeiro porque ele tem essa mente científica aí, ele é um cara que nem sempre é um cara com uma bússola moral muito apontada pro lugar certo, assim, como, sei lá, o Capitão América, que que ele é todo certinho, quer fazer o certo sempre. O Homem de Ferro não, ele toma atitudes mais moralmente questionáveis, ele parece mais humano, ele sente mais uma pessoa de verdade que existiria no mundo. E eu acho que isso é um diferencial dos super-heróis. Eu posso fazer um comentário politicamente incorreto? Ele tem 2 coisas que eu gostaria muito de ter. Uma ele é cientista, a outra ele é rico. Ele é um cientista rico. Coisas que não existem muito. É fictício. Eu também gosto muito do Homem de Ferro por causa disso e porque ele é meio que o herói que se fez, né? A maioria dos outros super-heróis ganharam poderes, nasceram com poderes, vieram de universos onde tem poderes, e o Homem de Ferro, ele realmente se fez. Isso é uma coisa que eu acho muito legal e eu admiro bastante. Mas essa questão do cientista no universo Marvel é uma coisa bastante recorrente, né? Embora o Doutor Estranho, por exemplo, não seja, a gente tem o Tony Stark, tem o Hulk, que ele também é cientista, tem o Peter Parker, o Homem-Aranha, ele também é cientista. Nos filmes ele vai ser, né? Ele tá entrando na faculdade agora, então... O Homem-Aranha tá prestes a ser um cientista, e eu acho que isso é legal, porque no final cientistas são sonhadores também, né? E uma coisa legal, professor, que você comentou, é que quando você era criança, você sempre quis ter um superpoder. Isso. Se você pudesse escolher um superpoder, que superpoder você escolheria? Caramba. Então, quando criança, eu queria poder ser invisível e atravessar paredes. Não sei. Hoje eu gostaria de poder viajar no tempo. Isso é uma coisa que eu gostaria muito de poder fazer. Não, é um superpoder inalcançável, tá bom? Mas é uma coisa que se fosse possível, se eu pudesse ganhar o salário de herói da Marvel e virar herói de algum filme, eu gostaria de ser contratado com esse poder. Porque aí acho que ia dar história mesmo. Legal. Nossa, viagem no tempo é bem legal, mas é um poder que é legal se ele não vier com as consequências aí, né? Porque qualquer coisa que você mexe, estraga, cria multiverso, realidade paralela. Hitler nunca morreu aqui nessa... não quero mexer com essas coisas, não. Eu ia ter medo de ter viagem no tempo. Mas eu gosto, já pensei nesse daí que você falou, de invisível, intangível, muito legal, né? Da Lince Negra dos X-Men lá, ela consegue atravessar paredes, ela fica invisível, mas... ela também voa, várias coisas legais. Sim. Quando eu era criança, eu queria muito ter o poder de ler a mente das pessoas. Bom poder também. Hoje em dia eu tenho pavor dessa ideia. Imagina se eu leio a mente das pessoas, as pessoas pensam cada abobrinha, eu não quero mais não. mas não deixa de ser um poder interessante. E esse parece um pouco mais acessível, não? Pelo menos no meio da minha ignorância com relação à neurociência, ele me parece mais acessível. A viagem no tempo já...
tá fora do nosso alcance. E pra mim os dois parecem bastante longes ainda, mas eu já abdiquei desse poder, tô mais interessada na viagem do tempo também. Mas a gente tem uma neurocientista de plantão aqui, ó. Ela é neurocientista, dá pra... que você ainda acha? não dá pra ler mentes. Como neurocientista é isso que eu tenho pra dizer, ainda não chegamos lá. Outra questão também que eu achei interessante nesse filme, em relação ao primeiro Doutor Estranho dessa vez, é que no decorrer de todos os filmes, até chegar nesse, o Doutor Estranho ele também foi humanizado. O Doutor Estranho sempre foi um herói da Marvel que eu não gostava, porque eu achava ele muito arrogante, porque eu achava ele muito indiferente, muito inalcançável. E isso são coisas que, no geral, eu não gosto muito na minha vida pessoal e não tá dentro dos meus valores. E nesse filme, ele se tornou mais humano do que nos outros. Não sei se vocês sentiram isso também. O professor Joel, não sei se assistiu primeiro, né? O nome estranho é um jogo de palavras, não? O sobrenome é Strange, que poderia ser como meu sobrenome, que é Mesa, não tem, mas ele vem todo ele encaixa perfeitamente, não? Porque, bom, até no começo ele está numa condição meio estranha, indo num casamento, dando spoiler também, mas ele parece assim meio que fora, ele não se encaixa, ele está sozinho lá, ele parece antissocial, sociopata, ele não me parece uma pessoa muito vamos a sair a tomar uma cerveja, não, ele tem a vida dele, ainda ele tem aquela capa que deve ser o faz tudo para ele, então, mas eu acho que isso é uma coisa também que provavelmente não deve ter acontecido com ele, deve ser uma estratégia dos filmes da Marvel em geral para todos os super-heróis, não? Porque os tempos estão mudando, tem todo um apelo a que a gente tem que ser mais empático, mais se preocupar mais com o próximo, tem que ser menos individualista. Então, provavelmente, a Marvel deve ter se apropriado dessas mensagens também, de alguma maneira, porque sabe que o público que assiste esse filme é um público que às vezes está na luta pela empatia, pelos direitos das minorias. Então, pode ser que por isso também tenha esse propósito, não? De humanização. Também, isso é uma teoria da conspiração, não faço ideia se de fato isso é um dos propósitos, mas se você percebeu essa transição, é porque muito provavelmente eles já perceberam que aumenta a penetração do filme em diferentes grupos de espectadores. Sim, e ao mesmo tempo que eu senti isso e achei que foi legal no filme, porque você precisa se relacionar um pouco com o personagem, né, pra gostar, eu também achei que no final acabou sendo um ponto fraco. Eles tiraram talvez um final brilhante que fosse ser uma solução pra agradar esse público. Então eu não vou contar qual é o final, isso aí já é um pouco demais, mas o jeito que eles abordaram a forma de resolver o problema, indo muito mais por esse lado, também foi uma coisa que eu achei que nem sempre cabe na vida. Então foi uma coisa que eu não gostei tanto. Eu queria ouvir tudo sobre isso também, porque eu acho que o filme foi muito... e o final também parece que acabou a corda. É que toda essa ideia aí do multiverso é uma... assim, muito legal e tal, mas no final é uma desculpa para o marketing, para eles poderem fazer filme para sempre. nunca vai acabar as possibilidades de histórias que eles podem contar. Então, é isso. Então, os filmes da Marvel eles sempre vão acabar deixando uma ponta solta, umas coisas assim que eles querem juntar nos próximos filmes. Aí eu acho que é mais por isso. Pode ser essa estratégia pra manter e um pouco dessa questão de querer agradar o público. No decorrer do filme, achei excelente, mas no final eu pensei, não. Aí eu não achei tão legal, achei que faltou um pouco mais de pragmatismo e responsabilidade do personagem. Que isso é uma coisa que às vezes me incomoda nos filmes, das pessoas terem um nível de empatia que acaba fazendo elas tomarem atitudes incorretas e irresponsáveis por causa de um apelo emocional. E eu acho que na vida a gente tem decisões duras demais para tomar e que às vezes a gente precisa olhar pelo ponto de vista mais prático e de um lado um pouco mais pragmático, assim, de forma geral, né?
E se pudesse viajar no tempo, poderia voltar e corrigir, mas não pode. Então, o que a gente faz é o próprio rascunho. Então, o rascunho é o trabalho final. Não tem... Vamos tentar ver o que dá. Então. Exatamente. O que foi, está feito. Isso. E assim a gente segue. E agora vou a uma das perguntas mais importantes aqui do nosso episódio. O filme já está no título dele, que ele tem o multiverso, né, que está sendo abordado. Então eu queria perguntar para o professor Joel como é a questão dos multiversos na física. O que a física já sabe sobre isso e como eles lidam com essa questão. Eu vou começar primeiro falando, quando eu recebi o convite para assistir o filme, Doutor Estranho não fazia parte do meu conjunto de preferências no universo Marvel. Não tinha, aliás, só tinha um filme, não? Então não tinha pedido muita coisa. Na realidade, tinha pedido, depois que assisti esse aqui, 50% do filme do Doutor Estranho. E quando começamos a conversar, eu entendi metaverso. E eu falei, metaverso? Aí complicou, porque isso já é coisa da realidade aumentada. Eu me apavorei, falei, não. Depois eu entendi que era multiverso. E então eu às vezes até confundo uma palavra com outra, porque as duas agora estão em voga, não? Então eu devo ter falado nos metaversos já nessa conversa umas par de vezes. Então, multiverso, a ideia do multiverso é uma ideia relativamente recente. Recente porque não tem deve ter alguns 60 anos no máximo. E ela faz parte da visão cosmológica que a gente tem da nossa realidade. E essa visão cosmológica ela tem mudado desde que o homem começou a ter uma percepção de que ele era uma entidade importante nessa realidade. Ele meio que inconscientemente, não? Ele assumiu o papel de entender essa realidade. Aliás, tem até um princípio que é chamado de princípio antrópico, que diz que nós estamos aqui porque nós somos a maneira que o universo tem de se entender, de se autocompreender. Mas bom, e vejam que tudo isso tem filosofia, tem história, tem física. E esse modelo cosmológico, ele tem mudado. Os gregos acreditavam, e não só os gregos, se vocês perguntam para qualquer criança, 5 ou 6 anos, ela vai falar que o Sol gira ao redor da Terra, que a Lua gira ao redor da Terra, não? A Terra está parada, são as coisas que giram ao redor. Então essa percepção inocente, os gregos adotaram. E, bom, a Terra era o centro do universo. Depois isso mudou Bom, tanto é que tem um modelo de Ptolomeu, que é um modelo extremamente complexo, porque os planetas fazem umas piruetas. A palavra planeta em grego significa errante, porque eles olhavam e viam um negócio fazendo uma coisa que não fazia o menor sentido. Aí, o Galileu e o Copérnico, eles perceberam que podia mudar as coisas se colocássemos o Sol no centro de tudo. Aí virou aquele sistema heliocêntrico. Mas naquela época, a percepção do universo era restrita aqui aos planetinhas e pronto, aqui tudo perto, não? Depois, com o tempo, começaram a perceber que o sistema solar fazia parte de um braço, de uma galáxia, que é a Via Láctea, que até algum tempo atrás era considerado o universo era a Via Láctea. E aí começaram a descobrir outras galáxias, e apareceu então a ideia do universo, como a gente entende ele hoje, de forma geral. Só que esse universo tem um comportamento estranho. Ele se está expandindo. E isso tem medida experimental. Quando a gente olha para espectros emitidos por estrelas, esse espectro ele tem um deslocamento para comprimentos de ondas maiores. Então, as linhas espectrais de hidrogênio das estrelas têm que estar em um lugar. A estrela que se afasta da gente produz um deslocamento nesse espectro devido ao efeito Doppler. E isso indica que o universo se está expandindo, tá bom? Pronto. Por que se está expandindo? Porque em algum momento ele começou. E esse começo é chamado de Big Bang, tá bom? Isso vale para o universo. No início se pensava que o Big Bang era uma coisa que tinha produzido o nosso universo, que era o único possível e imaginável. Acontece que teve um físico nos anos 70, o Alan Guth, que fazendo continhas, tentando explicar, porque assim, bom, o Big Bang aconteceu, mas
se a gente rebobinar a história do universo e for no Big Bang, por que aconteceu o Big Bang? O que fez o Bang? Todo mundo sabe que se está expandindo, mas por quê? Esse Alan Guth, ele começou a fazer umas contas e ele percebeu, estudando esse momentinho inicial, que nesse momento tinha uma força parecida com a gravidade, mas que era o contrário, que fazia as coisas se afastarem. E aí então ele, fazendo o cálculo, ele percebeu que em uma fração de milionésimo de segundo, o universo foi do tamanho de uma molécula para o tamanho de uma galáxia inteira. Então foi uma expansão muito rápida. Isso ganhou o nome de hiperinflação. Pronto. E isso faz parte do modelo de evolução do universo. Tive a hiperinflação, que foi muito rápida, e depois começaram a aparecer as outras coisas. Os tipos de interações se separaram, a gravitacional, a elétrica, a eletromagnética, a nuclear forte e a nuclear fraca. E a gente tem o universo que temos hoje, tá bom? Mas vejam que tem uma coisa que explodiu, mas a gravidade agora deveria fazer essa coisa voltar. Então, o que se esperava que acontecesse? Que o universo se esticasse, ou seja, ele está se esticando, mas esse esticamento deveria ir diminuindo a velocidade. Satélites enviados recentemente mediram essa velocidade com a qual o universo se expande e perceberam que, contrário do que deveria se esperar, o universo cada vez se expande com uma velocidade maior. E isso não é uma coisa óbvia de entender, não? Porque, peraí, como assim? Teria que voltar. Então, tem até uns exemplinhos. Você pega uma pedra e joga para cima, ela vai parar e vai voltar. Então, é porque a gravidade da Terra faz ela voltar. Como explicar isso? Aí os físicos, dentro desse modelo cosmológico, colocaram um negócio que é chamado de matéria escura. Pronto. E a matéria escura, e colocaram, e fizeram uns cálculos, e calcularam a contribuição para toda a energia do universo que essa matéria escura tem, para garantir que ele se propague, se expanda com essa velocidade, não? Aí quando fizeram a conta, deu um número absurdamente pequeno. Não, peraí, isso garante que o universo se expanda, mas o número é pequeno. Bom, mas o mais complicado não é isso. O mais complicado é que esse número pequeno, se ele... é uma coisa da ordem de 10 a menos 31. Então imagina, 0,0, um monte de zeros e um uninho lá longe. Se você tirar 4 zeros, ou se aumentar mais 4 zeros, a história do universo seria outra. Então é um número extremamente pequeno, mas é um número extremamente pequeno e parece colocado com a mão para que o nosso universo seja dessa maneira. E aí começaram a pensar, não, peraí, por que esse número? Se tem esse, não poderia ter os outros? E aí eles perceberam que essa história do universo que a gente está vivendo agora poderia ser uma das possíveis histórias. Porque em essa situação que a gente tem agora aqui, o universo está se expandendo e vai expandir-se. Em outra, o universo pode simplesmente nem ter surgido. Em outras, vai se expandir até um ponto e vai voltar. Então, todas essas possibilidades, elas, de fato, podem acontecer. E isso produziu aquela ideia do multiverso, não? Então, nós temos o nosso universo e tem 10 a 500 possibilidades de outros universos estarem se desenvolvendo em conjunto conosco. Diferente do nosso, tá bom? Como esse número é tão grande, aí a gente entra em uma parte do filme que a gente até já discutiu, não? Todos os multiversos que o Doutor Estranho, pelos quais o Doutor Estranho se move, são mais ou menos parecidos com o dele. Nenhum é absurdamente diferente, tá? Eu comentei isso com vocês, não? E outra coisa é que eles são numerados no filme. Não, esses são os multiversos, número tanto, não? De fato, como esse número de possibilidades é tão grande, há uma grande chance de que em algum multiverso tenha essa situação acontecendo também, nesse momento. Só que, nessa situação, eu tenho mais cabelo, por exemplo. Eu sou um Joel que tenho mais cabelo. Ou eu sou Joelma, não Joel. Ou, como já vi em algumas discussões, nós estaríamos com 4 braços, ou com a boca aqui na cabeça, ou um pouco assim, uma pequena diferença, só uma pequena diferença entre um e outro. E nessa situação, isso seria uma situação interessante
que viabilizaria, por exemplo, viagem no tempo, se fosse possível ir de um multiverso para outro. Porque essa ideia do multiverso ela tem muitos críticos na física, porque eu não tenho como ter, pelo menos no âmbito do conhecimento que a gente tem hoje, eu não tenho como ir de um multiverso para outro. Não tenho. Ele é inacessível para mim. E aí tem muito físico que fala, mas uma coisa que eu não consigo observar, como é possível, não faz sentido falar que existe. Tá bom? Então vejam que esse argumento da matéria escura, ele é importante, mas tem um outro argumento que está... Por isso é que o multiverso virou uma ideia aceita, não? Porque quando a gente olha a estrutura dos quarks, tem um modelinho que é chamado de modelo de cordas. E esse modelo de cordas, para ele funcionar, precisa de 11 dimensões. E para poder ter essas 11 dimensões, eu preciso... Então, ou seja, para justificar essas 11 dimensões e todas essas combinações que essas 11 dimensões podem produzir de coisas, porque a combinação dessas 11 dimensões, dessa cordinha, produz a carga do elétron. Mas combinando de outra maneira, pode produzir outro valor. Isso para a carga do elétron, isso para a massa do elétron, isso para a massa do próton, isso para todas essas constantes universais. Então, todas essas configurações de coisas também podem dar valores diferentes. Não pode ter universos com valores diferentes da carga do elétron. Nenhum dos filmes tinha isso, porque nenhum dos filmes, a força eletromagnética parecia ser a mesma. Senão ele simplesmente teria morrido. Mas todas essas situações, elas têm que estar... Ou seja, a teoria de cordas já prevê. Então, ou seja, esse arranjo que a gente tem aqui é um arranjo dos 10 a 500 possíveis. Então, essa é a ideia que tem por trás dos multiversos. Tá? Aí também tem a ideia do princípio antrópico. Nós estamos aqui para o universo se autocompreender. Não? Se o universo não tivesse os valores das constantes universais, carga do elétron, constante de Planck, massa do elétron, se outras constantes que participam da força elétrica não tivessem os valores que tem nesse universo, simplesmente a vida seria inviável. E então nós estaríamos aqui para esse universo se autoconhecer. Então seria um universo que nasceria e morreria burro. Ele não se compreenderia. Em algum universo simplesmente não surgiu nada. Teve o Big Bang e voltou porque não estabeleceu condições para produzir elétrons, prótons, átomos, moléculas. Tá bom? Eu li sobre as teorias para vir aqui para discutir, né? Tinha umas perguntas, né? E aí você acabou até respondendo algumas que tem essas teorias que tentam explicar de formas diferentes, né? O conceito de multiverso. E aí tem uma que, como você disse, que tipo, não lembro agora como que é o nome, mas é uma coisa dos vazios, que é tipo que a maioria dos universos não teria nada. Que não tem nada, sabe? E que as leis da física podem funcionar completamente diferente de um universo para o outro. E aí tem um outro que é uma outra teoria, que é como se tivesse um universo mãe, e dele se originam os outros universos, e por isso que seriam as mesmas leis da física em todos. Mas... O mais bacana de tudo isso é que tudo isso saiu de matemática. Então, o Linde, que é um físico russo, era soviético, não? Hoje ele é professor em Stanford. Ele, fazendo cálculos, ele mostrou que existiria essa condição. Teria como um universo que se está expandindo e isso criaria umas flutuações que seriam os Big Bang. Então, está acontecendo o Big Bang continuamente. Alguns vingam no sentido nosso, não? Porque para nós o case de sucesso do universo é esse aqui, porque é o que permitiu nós estarmos aqui. Mas tem um monte de outras alternativas que não dá nem para imaginar, não? No filme eles exploram algumas até meio interessantes, engraçadas, não? Em esses trânsitos entre multiversos que a América não conseguia controlar, não? Mas é uma... então, esse modelo é interessante porque ele fala, o universo está se expandindo e aí aparecem essas bolhas. Em alguns lugares colocam o exemplo de um queijo, não? Que quando ele começa a expandir, aparecem os buraquinhos. E alguns buraquinhos simplesmente são esmagados por outros.
uma coisa importante é que não tem contato entre os multiversos. Porque eu não tenho como... Nenhum modelo prevê que eu troco informação com outro universo, não? Sim. Isso daí que você falou deles poderem se colidir, essas coisas, é uma coisa que foi abordada no filme, aquilo que eles chamaram de incursões. Isso, é verdade, é verdade. Nos quadrinhos, tem todo um evento disso da Marvel, que era dos universos colidindo e estavam se destruindo, e aí eles tentam consertar isso, descobrir o que está acontecendo. Mas, de novo, é uma coisa romantizada, porque não dá para imaginar. Não sei, se o universo acabar agora, ninguém vai sentir nem dor, vai ser uma coisa. Então, mas é isso, eu acho que faz parte do show também. Não adianta colocar... Vamos fazer um filme do que realmente aconteceria se dois multiversos colisionaram, porque isso não tem a menor graça. Fica a tela preta do nada, vai ser né? isso. Acabou. Não, nem precisa apagar a luz, sabe? Aquela coisa última, apague a luz. Não, acaba tudo, então... Sim. Eu achei bem interessante você ter chamado a atenção para essa questão dos multiversos que eles estão indo sempre terem réplicas das mesmas pessoas, né? É como se eles trabalhassem um pouco com a ideia de destino. Isso também talvez é uma coisa que pode ser feita para agradar o público. Porque se eles forem para outros universos e descobrirem que eles funcionam bem sem pessoas e que isso não é uma coisa relevante para um universo existir, isso coloca os espectadores um pouco lá embaixo, porque a gente é muito antropocêntrico, né? Sim. Isso é uma coisa que, inclusive, o Carl Sagan, ele fala naquele livro, Do Mundo Assombrado pelos Demônios, que ele fala que ele acha os filmes muito sem imaginação para descrever extraterrestres. Que sempre são pessoas humanoides, né? Tipo, é como se fosse uma pessoa, só que é verde. É verde, tem um ou outro dedo a mais. E aí ele fala que isso é uma limitação da nossa imaginação por conta do que a gente conhece. Então, coisas que a gente não viu e a gente não ouviu falar, a gente não consegue nem conceber. Então, essa questão de outras leis da física é uma coisa que a gente simplesmente não saberia nem como abordar, né, de uma forma satisfatória. Sim, engraçado isso daí do Carl Sagan reclamar, porque realmente na mídia normal que é veiculada, geralmente alienígenas têm muito pouca variedade, são só humanos de outra cor, como você falou. Mas é engraçado porque tem vários livros bem antigos até, que é do Lovecraft, não sei se você já ouviu falar. Sim, mas são de terror, não? Isso, sim, o chamado Tulu. Eu li esses livros. E lá ele aborda esse negócio de alienígenas como coisas inconcebíveis, coisas... tem uns alienígenas que moram embaixo da terra. Caramba, eu li esse livro na adolescência. Eu acho que esses foram os livros mais inovadores no conceito de outras criaturas que eu já vi. E o Doutor Estranho, tanto nos quadrinhos como nos filmes, puxa muito do Lovecraft. O próprio livro lá que aparece no filme, que a Feiticeira Escarlate usa para viajar nos negócios, aquele livro ali é inspirado no Necronomicon, né? Do livro do... Tem aquele monstro que apareceu lá, que era um olho com vários tentáculos, também é inspirado no Lovecraft. Tem várias coisas que eles puxam. É bem legal. Sim, é interessante esse conceito, né? Porque a gente sempre acha que a imaginação é uma coisa que não tem limite, mas será que na verdade tem sim limite? E a gente não pensou o suficiente sobre isso? Não sei. Não alcançamos o limite ainda. Sim. O número de multiversos que a teoria de cordas prevê é da ordem de 10 a 500. Isso é um número. Nem adianta pensar em limite, pelo menos para isso, porque não é um número inimaginável. É muita coisa, é um 10 seguido de 500 zeros. A gente, quando pensa em coisas um pouco mais... População da Terra, 7 bilhões de habitantes, é 10 a 7. Não? Não, 10 a 10, não, porque 1 bilhão é 10 a 9 habitantes. Comparado com 10 a 500 é nada. Quando a gente pensa no número de Avogadro, 10 a 23, também não é nada. Então é muita coisa. Então, se a gente for pensar em coisas sem limite, pelo menos essa ideia do multiverso, ela cabe bem. E nesse âmbito,
também essa possibilidade de ter, que comentei, não? De que isso aqui esteja acontecendo em algum multiverso, só que a gente está sentado do outro lado da mesa. A única diferença seria isso, não mudaria nada. E essa ideia, porque a gente pensa no universo, essa ideia de universos paralelos, ela é uma ideia que veio da mecânica quântica. Nos anos 50, um físico de sobrenome Everett, ele estava tentando explicar o fato de que de coisas do tipo, no micromundo não existe trajetória. Então, um elétron para ir de aqui até aqui, ele não passa pelos pontos intermediários. E ele falava, bom, eventualmente esse elétron vai para um universo paralelo e aparece de volta aqui. Ou vai para vários universos paralelos. E ele também falava que qualquer coisa que eu faça aqui agora, ela vai criando bifurcações. Tá? Porque agora eu poderia levantar, ou não. Se eu levantar, aí começa a bifurcar processos. Não? Se eu ficar sentado, começa a bifurcar outro tipo de processos. Mas, em algum universo paralelo, eu já levantei e fui embora, ou fui a tomar água, ou já acabou, ou simplesmente não teve esse podcast. Então, e essas coisas se vão ramificando, eu acho que é a palavra que eles utilizam. Então, isso também, o número de possibilidades é enorme. Com a história da viagem no tempo, tem até um filme que não lembro o nome, acho que é o Barulho do Trovão, não lembro, que tem uma viagem no tempo, porque descobrem uma maneira e fazem um parque onde você podia visitar os dinossauros. E aí alguém pisa uma libélula. Ah, eu vi isso. E quando voltam, está tudo bagunçado. Por uma libélula que alguém esmagou 70 milhões de anos atrás, quando voltam... Então, porque cada fenômeno ele vai promovendo e quanto mais antigo, mais chance de causar estrago. Então, por isso é que também viajar no tempo é perigoso, mas eu gostaria mesmo. Eu acho que pro que eles queriam fazer no filme, talvez a viagem no tempo fosse mais cabível pra você se reencontrar e se reencontrar, né, ao invés de... Eles já fizeram, né, nos outros filmes, que antes tinha as joias do infinito lá, e aí tinha uma que era a joia do tempo, que era só pra voltar no tempo. E aí no Guerra Infinita, nos outros filmes que tiveram lá da Marvel, era sobre isso, sobre eles voltarem no tempo e impedir um negócio de ter acontecido. E aí, só que depois eles perderam isso, e aí... Só que o fato deles terem feito aquilo causou o multiverso, começou a ramificar. Aliás, com relação a isso, não tem a ver com a Marvel, mas tem um seriado no Netflix, que é o seriado Dark. Impressionante. Só que lá também é arrepiante, porque... Então, é o contrassenso que a viagem no tempo pode produzir, ele é produzido. Então, se vocês não assistiram, eu recomendo. O primeiro é só viagem no tempo. No segundo, tem trânsito entre universos. Que legal. E as pessoas são trocadas. Então, ele usa também essa ideia do metaverso. Mas eu achei a segunda temporada, não terminei porque só tem 2 temporadas. Quando acabar, eu vou ficar órfão. Então, eu estou esticando para que dure, não? Mas eu estou achando a segunda um pouco mais dark, mais sofrida, não? Que a primeira. Mas tem também isso, esse trânsito entre multiversos. E é por uma caverna, coisa. Tem um túnel para ir de um multiverso para outro. Legal, isso... Eu já recebi muita recomendação dessa série, mas ainda não assisti. Mas eu vou procurar. Tem um filme também que eu sempre lembro, quando a gente fala da questão da viagem no tempo, que se chama O Predestinado. Eu acho que ele não é particularmente famoso, né? Eu assisti ele faz um tempo, mas eu lembro que ele me surpreendeu bastante. Nossa, esse filme é bastante chocante. Não sei se você já viu. Não sei com esse nome, não sei. Bom, se contarem a história, posso ter assistido, não? Mas sou ruim para lembrar de nome. Eu já troquei multiverso por metaverso, imagina. Mas eu acho que esse filme, ele... Contar a história dele envolve spoiler, não tem jeito. Talvez estrague a o elemento experiência. surpresa... Eu não sou... Spoiler me deixa calmo, porque eu já sei já sei o que me espera. Não, eu acho que nesse não pode estragar o elemento não, então tá bom. Eu acho que esse não. Mas uma história geral, assim, sem spoiler, é como se tivesse uma polícia que policia a viagem no tempo. E aí eles viajam no tempo para impedir
crimes dessa natureza aí, que envolvem viagem no tempo. Ah, E aí tem um cara que era um terrorista que ele explode bombas em vários lugares. E... Calma aí. Ele explode bomba em vários lugares. Só que ninguém nunca consegue chegar a eles, nem os caras da viagem no tempo. entendi. Ele tá fora da lei mesmo, Sim, e aí eles descobrem que ele tinha uma máquina do tempo também que ele roubou e por isso que ele conseguia estar nos lugares antes. Era uma coisa assim. Vou procurar, vou ver. É Achei legal. interessante. Mas o meio da história é a parte que você fala, nossa, uau! E aí tem algumas coisas surpreendentes. Não né? tem nada a ver. Eu vejo mortos. Não, Mas tem mesmas coisas. não é assim. Mas não vamos estragar. Uma coisa legal que você falou também, que você falou mas por que numera os universos da Marvel? Isso é uma coisa que eu até pesquisei bastante disso aí pra explicar, que eu acho que é uma coisa que merece uma justificativa. E é uma coisa que mais tem a ver com a Marvel como empresa, né? E não, tipo, da história. Porque os fãs, eles sempre pedem isso daí, de tipo, o que aconteceria se o Homem-Aranha enfrentasse não sei quem? O que aconteceria, como seria um mundo em que o Homem-Aranha morreu? Alguma coisa assim. Pô, eles querem satisfazer o desejo dos fãs, mas eles não podem matar o Homem-Aranha, eles ganham dinheiro demais com isso. Sim. Ele vale mais vivo que morto. E aí, todas as empresas de quadrinho, tanto a DC quanto a Marvel, as menores, sempre tem universos paralelos. É um jeito deles escreverem histórias infinitas, nunca acabar a história e não ter repercussão para as histórias deles. E esse negócio de numerar é para eles se organizarem, as editoras se organizarem. Falar, esse vem de tal. Inclusive, quem fez primeiro isso de multiverso foi a DC. E eles chamavam de universo 1, universo 2, universo 3, universo 4. E a Marvel decidiu chamar de um número estranho, assim, tipo 616, pra parecer que é só mais um. Não ficar... Sim. Não é na sequência. Depois do 5 vem o 6. E aí faz parecer que é muito mais grandioso, né? Mas é engraçado, porque inclusive... as duas empresas também têm um evento de história que é um negócio que é tipo um colapso do multiverso, porque eles criaram histórias demais, eles não conseguem manter de onde tá onde, o que, quando, e aí eles fazem uma história que é tipo destruir o que tá sobrando aí, que ninguém usa, pra deixar num número razoável pra eles lembrarem. É engraçado. Eu fiquei triste com a sua fala, que você falou, eles não podem matar o Homem-Aranha porque dá muito dinheiro. Aí eu lembrei que o Homem de Ferro morreu e eu tô triste de novo. O Homem de Ferro morreu? Mas esse já faz tempo. Gente, eu fiquei tão triste quando o Homem de Ferro morreu. Ela chorou no cinema, de verdade. Sim, foi. Outro personagem que eu sofri muito também foi um personagem de Guardiões da Galáxia. No Guardiões da Galáxia 2. Assistam lá, não vou revelar. Mas, nossa, eu chorei tanto. Esse que tem um guaxinim. Esse eu assisti já. Esse é legal, o segundo Mas eu acho que eu nunca assisti inteiro. Eu sempre pego andando. Nunca pego. E não sei se é 1 ou 2. Nunca, mas... Mas é bem legal. E agora, aproveitando então a presença do especialista em quadrinhos, eu queria perguntar se no filme você percebeu algum personagem muito discrepante do que era visto no quadrinho. Se teve alguma diferença muito grande na forma de abordar, no protagonismo, qualquer coisa do tipo. Bom, eu fiquei surpreso de duas coisas. E uma é desde do primeiro Doutor Estranho, que é o Wong. Sabe, que é o Mago Supremo no filme? Sim. No quadrinho... Ele não é nada. Ele é tipo o ajudante do cara, do Mago Supremo. É só isso, ele não faz nada. E ele tem um papel muito melhor, muito decisivo, né? Ele até substitui o Doutor Estranho como Mago Supremo. Eu fiquei surpreso, é bem legal. Ele tem um papel bem decisivo. E outra pessoa que eu fiquei surpreso, na verdade, só de ter no filme, foi a América Chaves. Porque ela é um personagem muito recente. Ela foi criada, tipo, em 2012. É muito recente. Pra você compara com, sei lá, o Homem de Ferro, que é dos anos 80, o Capitão América, que é da Segunda Guerra Mundial. É tipo... São personagens clássicos que estão ali há quase um século já. E você compara com ela, que fizeram 10 anos atrás. Ela é muito recente e eu achei legal eles colocarem isso no filme, mas fiquei muito surpreso.
E não deve ter nem quadrinho dela, assim, porque os quadrinhos do Homem-Aranha originais, pelo menos lá em Trato Feito, quando aparece alguém vendendo, é uma fortuna que vale aquilo. Sim, quando ela apareceu em 2011, 2012, ela apareceu numa história que nem era dela. Ela só ganhou a história dela em 2017. Não tem nem... Então... É pouco tempo. Mas eu acho que isso tem a ver com essa coisa de imigração, sabe, Trump e contra os imigrantes. Deve ter algum apelo e é um público importante. Em Estados Unidos, com certeza. E deve ser um consumidor forte desse tipo de coisa. E quadrinhos costumam sofrer menos censura dessas coisas do que filmes. Então, é uma coisa que esse tipo de coisa, tipo crítica social, refletir o mundo, é uma coisa que eles sempre abordam nos quadrinhos. E com mais liberdade do que nos filmes, né? Isso é engraçado. Porque muita gente olha pra filmes que são baseados em histórias em quadrinhos, filmes de super-heróis, e pensam que é uma coisa pra criança, uma coisa que não vale a pena gastar tempo, que, nossa, pessoas sérias não assistem esse tipo de coisa. Mas, na verdade, são ganchos legais pra abordar assuntos muito diferentes, né? E é um pouco um convite pra pensar um pouco fora da caixa também. Eu sempre olho por esse lado. Então, Tem a frase clássica do tio do Parker, no grandes poderes implicam em grandes responsabilidades. Isso parece que foi Schopenhauer que falou isso. É um filósofo. Porque não, sabe, é isso mesmo. É isso mesmo. E você fala, e a criançada repete isso, e assim, meio que subconscientemente, eles começam a entender. Bom, se o tio do Homem-Aranha falou isso, então vamos pensar que é importante. E em um momento cheio de toda essa carga que ele está para morrer, não sei o que. Não, foi quando ele estava morrendo que ele falou isso. Que ele tinha acabado de ser baleado pelo indivíduo que ele deixou, tá bom. Então... Sim, então a gente tem todo um universo, né? E às vezes o pessoal julga o filme pela... Não é a capa, né? Filme... É pela capa, né? Não tem mais capa, ninguém... Claro que tem. Enfim. Pelo pôster. Julgam o filme pelo pôster, às vezes, e não dão nem a chance. E às vezes a gente consegue ter umas conversas muito boas, né? Sim. E sobre o que você falou do Wong, que no quadrinho ele não é tão relevante, isso foi uma coisa que eu achei legal nesse filme, dele ser abordado como um personagem muito importante, porque eu achei que ele estava sendo mais competente como Mago Supremo do que o Doutor Estranho. Sim. Ele parece levar o trabalho mais a sério. Sim. Então eu achei legal a forma que eles colocaram. Foi uma mudança boa no final. Foi. Eu tenho uma pergunta agora, porque a capa foi danificada. Será que ela continua danificada na próxima ou aparece uma consertada? Então, eles fizeram Spoiler. Eles fizeram lá a explicação na cena que fizeram um remendo com uma coisa azul. E aquele remendo é um detalhe que tinha nas capas antigas dele do quadrinho. Eu acho que pode ter sido uma homenagem aí, talvez fique, eu não sei se vão manter, se vão consertar melhor depois. O Thanos já rasgou essa capa em 2. É verdade, ela voltou. É verdade. E nada aconteceu. Aquela capa, se a Amazon vendesse, eu comprava. Nossa, eu também, minha nossa. Eu trocava por um rim, tranquilamente, porque depois ela poderia fazer um rim novo pra mim. Não, ela faz uma máquina de hemodiálise. Sem problemas. E agora, professor Joel, a segunda pergunta muito importante de física sobre o filme. Você tem uma estimativa de quantas leis da física foram quebradas nesse filme? Meu pai, não sei. E se tiver, qual seria a multa que a gente tem que pagar por isso? Não sei. Eu sei que ele está ganhando muito dinheiro. Eles vão poder pagar a multa sem muito estresse, mas... Então, realmente assim, é um espetáculo, é um show, não é... O George Lucas falava que ele poderia colocar as navezinhas disparando sem fazer barulho, mas que ia ficar muito chato. Então o barulho viola 500 leis da física, mas faz parte do show. Aqui também. Provavelmente eles devem ter algum assessor científico para eles não perder muito a mão, porque senão eles perdem a mão totalmente. Mas... eu acho que o propósito de divertir eles atingiram e aí a gente dá um desconto, não? Não é um filme como
Interestelar, ou aquela chegada que tem uns alienígenas diferentones, não? Que não, parece uma mão que não falavam. Sim. Então, é um filme para se divertir. E que já promove uma discussão boa de coisas que transcendem o filme. Essa história do multiverso. Então, isso já deve ter eu ia falar meia dúzia, mas algumas dúzias de molequinhos agora que devem estar pensando, que é isso? E então aí vão, procuram, encontram, aí começam a se interessar por astronomia, astrofísica, evolução do universo. E pronto, um filminho inocente, sim, eventualmente esse propósito mobiliza um grupinho de adolescentes, crianças para uma área que precisa gente para pensar, para elaborar teorias melhores. A ideia do multiverso é recente. Então, imaginem os caras que quando Copérnico falou que o centro era o Sol, como ficaram esses caras? Não, é o centro do Sol. Bom, provavelmente ainda hoje deve ter gente que tem certeza que o Sol gira ao redor da Terra. Então, não estou falando desse, estou falando das pessoas instruídas. Mas o choque que representa tudo que para mim é óbvio não é outra realidade. Então, essa ideia do multiverso tem... E em algum momento ela vai começar a ser discutida também na escola como modelo. A gente está no multiverso, pronto. E as crianças vão falar de multiverso com uma tranquilidade espantosa, porque vai ser o modelo aceito, o modelo que funciona. Mas para isso tem que ter gente fazendo continha, tem que ter gente construindo satélite para poder colocar em órbita para medir se o universo é isotrópico. Vamos medir para cá, agora vamos medir para cá, ver se é igual, se é diferente, se tem alguma possibilidade de detectar a borda do universo, não sei. Tem um monte de possibilidades, precisa de mão de obra talentosa para isso. E esse filme pode ser o gatilho para que as pessoas peguem esse caminho. Então a multa foi paga pelo preço de diversão e inspiração. Isso, eu acho. Então eu acho que está aqui. Foi bom. Nada mais justo. Esse filme também tem a cartada da mágica, né? Tem coisa ali que é só mágica. Sim, também. Sim. Eu também. Se não for viajar no tempo, aquele livro eu também gostaria de ter. Tem muitos elementos que são mágicos também nesse filme. E, assim, eles tentam sempre explicar as coisas, dar uma justificativa pra tudo. Aí, quando eles não conseguem, é tipo, é assim que a mágica funciona. Isso. Então, eles têm essa saída pela tangente. Mas eu achei curioso, professor, que você falou deles terem assessores científicos, né? Isso é uma coisa que eles realmente têm. Mas toda vez que eu penso nisso, eu lembro do filme da Viúva Negra e eu penso, cara... O assessor científico desse filme estava embriagado. Mas isso é um assunto para outro podcast. Mas é que assessores científicos também precisam de dinheiro. E dependendo do cheque que me deem, eu falo, isso está perfeito, nem funciona. Eu faço o barulhinho do raio laser. Não tem dúvida, é isso. Infelizmente. Tem gente que não vende alma, porque fala, não, mas... E assim? É uma certa também publicidade para a ciência, não? Porque ser assessor científico... Eu vi uma entrevista uma vez, eu não lembro o nome dele, de um físico que era assessor científico de Star Trek. Nossa, olha, ele tinha acesso aos roteiros, ele participava de filmagem, sabe? Ele fazia parte desse mundo, que um monte de pessoas da minha geração, nerds, não nerds, daria um braço para poder fazer parte. E ele fazia parte. E claro, tem que fazer as concessões, não tem... Bom, tá bom, vamos ver como a gente mexe aqui para que pareça o menos exagerado possível. E provavelmente tem uma coisa assim. E cede um pouquinho, pronto. E também, não vou ser assessor científico do Doutor Estranho, porque vocês vão ficar pulando do multiverso para outro, isso é impossível. Então, não, eu só me recuso. Não, tá bom. Suponhamos que dá para pular de um multiverso para outro. Tá bom. Tem que ter umas concessões feitas. Eu queria muito, né, que a Marvel patrocinasse a gente, que eu tô citando vários filmes falando, mas não vou contar, assistam. Agora, Disney, se você estiver assistindo isso,
tá bom? Contata a gente aí pra gente fazer receber pelo nosso propaganda. Isso. Pixar. Pixar também, né? Eu mando. E tem mais alguma coisa, Disney, que você pensou dos quadrinhos, que foi legal eles terem no filme, algo que não tenha me ocorrido Olha, de repente? Já que a gente entrou em spoiler mesmo, é uma coisa que eu ia evitar de falar. Mas, já que a gente entrou em spoiler, eu gostei muito dos Illuminati no... Também. Isso foi uma sacada muito boa. Sim. E eles foram muito bem representados, eu acho. Porque apesar de eles estarem... E aí, omite aí pra... Eu vou falar dos quadrinhos, que aí no filme tá diferente dos quadrinhos. E aí vocês tomam a surpresa de vocês aí. Mas, nos quadrinhos, eles são compostos pelo Doutor Estranho, o Homem de Ferro, o Namor, que é o Aquaman da Marvel. Quem mais? O Raio Negro, o Professor Xavier, tem mais uma pessoa. Acho que é o Pantera Negra. E aí, eles basicamente se juntam pra tomar... Ah, não, não é o Pantera Negra. O Pantera Negra não tá. É o Senhor Fantástico. E aí... Mais um cientista da Marvel. Mais um cientista da Marvel. E eles dizem que é o maior cientista da Marvel. Enfim. E eles se juntam... Tem que ver o látex dele. Tem que ver o látex. Tem que ver. E aí eles se juntam pra tomar, supostamente, as decisões difíceis de serem tomadas. Só que todas as histórias em que eles aparecem, isso daí acaba saindo pela culatra, eles se juntam, tentam tomar uma decisão. Só que, mesmo eles sendo muito foda e eles sendo super inteligentes e tal, eles ainda são humanos. E humanos erram. E eles começam a tentar tomar decisões universais aí, que afetam o universo inteiro, consultando só eles, sem consultar mais ninguém, geralmente dá errado. Precisavam de revisão por pares. Precisavam de revisão por pares. Sim. Isso. Um comitê avaliador. Pois é. E aí nisso eles foram bem representados aí. Deu tudo errado no filme, mas aí vocês assistem pra ver como. Lá tá bem diferente, né? O time que compõe. Sim. Mais alguma coisa que vocês observaram do filme que seria legal de comentar? A minha sugestão é para quem está mais na minha faixa etária e não que não vai depois de tomar muito café porque ele é muito ágil, muita informação muito rápido. Mas eu gostei muito, achei bem interessante a proposta. Eles tinham uma proposta e ela foi perfeitamente atingida, assim. E eu, veja, não sou fã desse tipo de filme, eu acompanho um outro. Eu nem sabia que o Homem de Ferro tinha morrido, para você ter uma ideia. Então, mas eu gostei. Bem em sintonia com os dias de hoje, não? Esse público que quer informação rápida, tem muitos assuntos, como a gente já falou aqui, que estão lá, que não sei se foram colocados por acaso, se tem algum propósito, a discussão dos multiversos, eu achei muito bacana, muito bacana. Se é viável ou não, já não é o problema discutir isso, mas e é impressionante os recursos que eles têm para produzir efeitos especiais. É uma coisa fabulosa. Inimaginável, sei lá, 10 anos atrás. Sim. Até comparando os primeiros filmes da Marvel, deles mesmo, né? O primeiro foi o Homem de Ferro lá em 2008. Comparando ele com agora, nossa, subiu muito o nível. Uma última coisa do filme que eu pensei também a respeito, que na hora eu achei genial, mas que eu tenho algumas ressalvas sobre, é que eles falam daquela questão dos sonhos serem formas de você se acessar em outros multiversos. Na hora que eles comentaram aquilo, eu pensei, nossa, isso é genial, porque quando você para pra pensar, todo sonho que você tem, você sempre tá no sonho. Você sonha com você nas situações, né? Isso é uma constante. Então eu achei um gancho muito legal.
Pois é. Só que eu tenho uma ressalva muito grande sobre as especulações que as pessoas fazem do significado dos sonhos, e aí eu acho que começa a ir para um lado que não é mais tão legal e que acaba afastando a gente da ciência. Em algum multiverso nós estamos sendo perseguidos por um palhaço em lugar de estar aqui nesse podcast. Em algum multiverso a gente está apresentando seminário pelado. Mas tem muita coisa que as pessoas pensam sobre os sonhos, que tentam tirar lições, tirar várias coisas, mas na verdade a gente não compreende ainda muito bem a função dos sonhos, mas sonhos são coisas inclusive que dá para você modular. Quando você quer sonhar com alguma coisa, você pode se concentrar antes de dormir pensando nela e eventualmente você vai sonhar. Você sonha com aquilo que tá passando pela sua cabeça, né? Então, eu já sonhei com cálculo, sonhei resolvendo exercício de cálculo no ar, sonhei com o professor de cálculo na minha casa corrigindo prova quando eu tava esperando sair a nota. Nossa, quando eu tava fazendo as provas de carta de motorista, eu ficava sonhando todo dia aí que eu tava passando, ganhando um carro de presente de alguém. Não faz nem sentido, né? Mas enfim. E uma coisa que eles falam também no filme é a América, ela fala que ela nunca sonha, porque ela é a única que tem todos os multiversos. Isso. E isso é engraçado, porque tem gente que costuma dizer que não sonha. Mas, na verdade, todos os mamíferos sonham, se você chegar no estágio de sono profundo. O que acontece é que você não lembra do sonho, dependendo do estágio do sono que você tá quando você acorda. Sim. É verdade, a América não sonhava, mas vocês vejam que, então, esse roteiro ele é construído de uma maneira muito inteligente. Eles não deixam cabo solto, porque eles poderiam nem ter falado disso. E alguém poderia estar falando, e a América tem sonho, pergunta depois. Não, eles já prevêem, claro, não, porque ela é a única que circula entre todos os multiversos. Podia ter várias Américas, mas não tem. Sim, nos quadrinhos tem uma explicação de por que ela é a única no universo. É que ela tem aquela história de que ela morava lá com as duas mães dela e aconteceu aquele acidente lá que aparece no filme. No quadrinho, aquele lugar é um lugar que chama Paralelo Utópico, que é um lugar que fica fora do multiverso. E aí ela não existe no multiverso, ela veio de fora. Por isso que só tem ela. E as duas mães dela provavelmente também não tem no multiverso. Provavelmente não. Ela nunca encontrou. Inclusive isso também fala no filme, que ela nunca reviu elas, né? E aí o Doutor Estranho fala que em algum lugar elas devem estar ainda. Mas isso também foi uma coisa que eu pensei, que na hora eu pensei, não, legal, fez todo sentido. E aí depois pensei, mas dá uma margem pra coisas que às vezes não são assim tão legais. Mas foi bem abordado, construiu bem na história. Eles foram consequentes com a história. Deu bastante sentido pra tudo que tinha ali. Sim. Mais algum comentário, gente? Fiquem à vontade. Acho que é isso. Legal, eu não pensei na forma de encerrar o podcast. Então acho que vamos parando por aqui. Obrigada a quem ouviu até o final. E quem ouviu só o final, por algum motivo também, obrigada. Volta do começo para pegar o contexto. Pode escutar em velocidade 2. É verdade, pode escutar em velocidade 2 se conseguir. Obrigada, professor Joel, pela sua participação. Obrigada, Arthur, pela sua participação. O Arthur provavelmente vai voltar em mais episódios. Não se preocupem de sentir saudade deles. O professor Joel também pode voltar se surgir mais algum tema, né? Se tiver outro filme da Marvel. Mas, então foi isso. Muito obrigado. O Puro Acaso vai voltar em alguma data no futuro, de novo. Se as pessoas gostarem e ouvirem. Vai aparecer aqui na tela, ó. Aqui em cima na tela. Quando que vai voltar, hein? Nesse multiverso aqui em cima. No outro ele está apontando para baixo. E no outro vai sair por voz, só no áudio. Sim. Então é isso. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. E foi isso. Muito obrigado por nos ouvir. Siga a gente nas redes sociais para não perder o próximo episódio. Nós estamos no Instagram, no @puracaso.cast. Te vejo na próxima.